Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de religião em tempos de globalização. O mundo ele está passando por grandes transformações, desde os primórdios até os dias atuais. O mundo se transforma, né? Se transformou. E a religião não ficou para trás. A religião ela vem se transformando a cada dia. A religião precisa disso, né? Ela precisa se transformar para que os seus fiéis não saiam, para que elas não percam fiéis. Então, a religião também precisa se modernizar, precisa se transformar. Várias religiões, né, está acontecendo isso. O budismo, né, com Mahayana, o judaísmo, o próprio cristianismo, né, ele está se reinventando. Então, a globalização, ela está muito presente no mundo e não deixa de estar presente nas religiões. Grande parte de todos os movimentos humanos tiveram a religião como impulsor, né? Estava à frente. Movimentos, né? As cruzadas, né? Foi o movimento cristão. Nos dias atuais, podemos falar dos movimentos religiosos no Oriente Médio, entre muçulmanos e judeus, entre os próprios muçulmanos, né, sunitas e xiitas, essa briga para quem vai ficar com o poder, né, do islamismo, Estado e religião juntos. Então, a religião ela está muito presente em todos os momentos da nossa vida. Por mais que você diga que você não acredita, né, na religião, não segue nenhuma religião, a religião ela está muito presente nas nossas vidas. No Brasil, por exemplo, nós seguimos um calendário cristão. Por mais que você não seja cristão, você segue, né? Se você estiver lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, por exemplo, lá o calendário é muçulmano. Então você vai ter que seguir aquele calendário muçulmano. Então a religião ela está muito presente nos nossos dias. Por mais que eu diga, eu não sigo nenhuma religião. A religião é um processo, né, que relaciona o homem e os seus poderes. Isso, né? A religião ela é usada para isso. Consequentemente, o próprio homem usa a religião para se favorecer. Isso é evidente, né? Então, a religião é um processo relacional do desenvolvimento entre o homem e os poderes, por ele considerado sobre o humano. Então, o homem ele vai usar a religião muitas vezes não só pelo sagrado, mas sim pela questão do poder, no qual se estabelece uma dependência ou uma relação dessa religião, né? Então, muitas vezes o homem ele usa a religião para o poder e não a questão do sagrado. Então, né, nós temos os principais aspectos que caracterizam as religiões, né? Quais são esses principais aspectos? A fé, né? A fé é o principal impulsionador da religião. Não tem como não seguir uma religião que não se tenha fé. Independente da religião que tu vai seguir, tu tem fé naquela doutrina, naqueles ensinamentos. Então a fé é a parte interna da religião, ele é o fundamento, é o pilar, né? Como se fosse um prédio e a fé fosse a fundação. Então, a fé é primordial para qualquer tradição religiosa, né? No que as pessoas acreditam, seus sentimentos e o temor e relevância. Depois o culto, né? Tudo que está envolvido, né? São as práticas religiosas, né? São as práticas daquela tradição religiosa, né? São os ritos, os rituais, né? Então o culto é a parte também fundamental, é tudo que está envolvido na devoção, como construções, imagens, altares, rituais, sacrifícios, hinos, louvores, é a comunidade, né? Enfim, é o que está em torno da fé. O credo, né? Que são as crenças, é o que nós acreditamos daquela religião, porque a minha religião é diferente da sua, da outra, é o que eu acredito. Então, religião é a questão mesmo da fé, né? De seguir aquela fé, de acreditar naquela doutrina, naqueles ensinamentos.
Como, né, que eu vou seguir? Eu vou ter uma fé se eu não tenho um credo, se eu não tenho uma doutrina. Então, o credo também faz parte da religião. Os códigos, né, que são todos os símbolos, tudo que envolve, né, a tradição religiosa, os livros sagrados, porque o livro sagrado é importantíssimo para todas as tradições religiosas, cristianismo, Bíblia, o Alcorão faz parte do islamismo, a Torá faz parte do judaísmo, no budismo se tem o Tripitaka, no hinduísmo temos os Vedas, então todas as tradições religiosas vão ter uma base, né, que é o livro sagrado, que é um código. No espiritismo se tem os ensinamentos de Allan Kardec, então tudo, né, tudo vai através desses códigos, os símbolos, todos os símbolos têm um fundamento, né? Então não se tem um símbolo por acaso, né? Não se tem um símbolo do nada. Por exemplo, a roda do Dharma, né, que nós estamos vendo aqui. A roda do Dharma ela é muito importante dentro do budismo, porque são os ensinamentos que o Buda deixou. É através dessas 8 vias, desses 8 caminhos, que o fiel budista vai alcançar a iluminação. Ou seja, vai se livrar do processo da reencarnação. Aqui, ó, nós temos a Menorá, que é do judaísmo, que representa a luz da Torá. A Torá é a base judaica, né? Nós também temos aqui a lua e a estrela, né? A lua vai representar o calendário islâmico, a estrela, os 5 pilares do islamismo. Aqui nós temos também a cruz, né? A cruz representa Jesus crucificado, que morreu pela humanidade. Então, isso é um código dentro da tradição religiosa. Nós também temos a comunidade, né? A comunidade são todos os fiéis, são os adeptos, são os seguidores, são os que frequentam, né? Então, ela faz parte, né, inerente da religião, né? Então, é fundamental, né? Que são regidas por padres, pastores, monges. Então, a comunidade também é fundamental, porque a religião é como se fosse uma pirâmide, né? Então, os padres, os pastores, o papa, eles estão no topo, né? E os fiéis, eles estão lá na base, né? Os fiéis são a base da religião, porque se não tiver fiéis, como que vai ter a religião? Por isso que a religião ela precisa se transformar de acordo com o mundo atual, né? A cultura se transforma, a religião também se transforma, porque a religião faz parte da cultura de um povo. O povo se modernizou, a religião precisa se modernizar junto. E graças a isso, né, com essa modernidade, nesses tempos de pandemia, muitas pessoas assistem cultos, missas, através da tecnologia. Então, como eu falo para vocês, a modernidade ela está avançando e as religiões precisam caminhar juntas. Aqui nós temos então um sistema religioso, né, que é caracterizado por elementos que expressam a religião, mesmo o que este não seja o seu objetivo. Então, a religião ela vai ter que seguir. Então, quais são os seus elementos? Tudo que está envolvido dentro dessa tradição religiosa. Então, elas precisam expressar a religião, né? Mesmo que não seja o seu objetivo. Ou seja, nesses tempos de pandemia, como que vai se buscar o fiel? Né? Vai se buscar o fiel não pode ir até a igreja. Se faz uma missa online, né? Ou um culto online. Todas as tradições religiosas estão se modernizando, né? Precisam disso. A religiosidade, então, eu trouxe aqui uma frase, né, bem interessante para nós pensarmos o que é a religiosidade. A religiosidade ela é diferente de ser religioso, tá? A religiosidade ela é um fanatismo, tá? Ela não é algo legal para a própria religião. Então, religiosidade é o que nos torna hipócritas. Que mania feia é essa nossa de se tornar religioso para julgar os outros? Enquanto nossa religião não for Cristo, quem está dentro da igreja vai continuar indo ao inferno, muito mais de quem está fora. Olha só, né, gente? Que frase, né? Poderosa, né?
Porque muitas vezes nós vemos pessoas criticando, né? Pessoas, muitas vezes, dentro da igreja. Por exemplo, a pessoa antes nem ia para a igreja. Começa a ir para a igreja, começa a criticar o outro. E aí sim ela está sendo hipócrita, né? Porque ela fazia o mesmo. Não podemos falar mal do outro, mas sim chamar aquele para vir, né, para nossa crença, mostrar as coisas boas que aquela religião tem de mostrar. As pessoas elas têm muito preconceito contra o candomblé, a umbanda, o espiritismo. Elas têm preconceito, mas ao mesmo tempo elas nem conhecem essas tradições religiosas, né? Isso se torna essa coisa de fanatismo, porque se eu não seguir tal religião, a outra não presta, né? Eu tenho que seguir, então, o cristianismo, porque se eu não acreditar nos ensinamentos do cristianismo, eu não vou pro céu, eu não vou pro céu, eu vou pro inferno. Ah, os muçulmanos vão tudo pro inferno, os judeus vão tudo pro inferno. Gente, o que é isso, né? Nós precisamos analisar, ter ética religiosa, né? Compreender a religião do outro antes de criticar. Muitas vezes, quando eu falo para os meus alunos, né, o que é ritual? O que vocês entendem por ritual? Sabem o que eles dizem, né? Os alunos lá do 7º ano. Ah, professora, isso é macumba. Eu sei macumba, mas vocês sabem o que é macumba? Não sabem, né? Macumba é um instrumento utilizado pelos povos africanos. Não sabem o que é ritual. Não entendem. E aí ficam criticando porque ritual é coisa lá do candomblé, coisa da umbanda. Aí eu digo para eles, gente, vocês sabiam que o Natal é um ritual? Vocês sabiam que fazer uma oração é um ritual? Então precisamos desmistificar tudo isso, tirar isso da nossa mente, né? E ver as coisas boas que cada tradição religiosa tem para nos dar. Isso que é o importante. Então, religiosidade é isso, né? É ser fanático, é dizer que só a tua religião é que presta. Não, gente. Todas as religiões têm o seu fundamento ético, têm as suas coisas boas. Pessoas que não prestam, coisas ruins, vai ter em qualquer lugar, em todas as tradições religiosas. Infelizmente, né? Pessoas que querem subornar o outro, pessoas que querem se sobressair, né, através da religião, isso tem muito, mas isso tem em qualquer tradição religiosa, ou seja, em qualquer meio social, né, gente? Qualquer meio social. Então, as religiões elas podem ser politeístas, né, como nós estamos vendo aqui, os gregos eles eram politeístas. Os hindus são politeístas porque eles acreditam em vários deuses ou em várias divindades, né? Os hindus, eles são, né, uma religião atual, eles são politeístas, porque os hindus eles têm milhares de deuses, como os gregos, né, tinham milhares de deuses, vários deuses, né? Os gregos eles queriam entender, né, o que estava à sua volta, os fenômenos da natureza e foram então criando deuses para todas as coisas. E aí o hindu ele é um pouquinho, né, dessa questão dos gregos. Depois nós temos um teísta, né, que não se tem um deus ou deuses, né, não acredita nem em Deus ou em deuses, né, que o budismo é não teísta. Ali faltou uma palavrinha, mas, né, dá para entender. Então não se tem um deus ou deuses. No budismo se tem um mestre, que é Buda. Buda ele não é considerado Deus, tá, pessoal? Buda ele é um mestre, ele trouxe os ensinamentos. O Buda ele era hindu, né? Segundo a história, o Buda ele vem da reencarnação de um avatar de Vishnu. Vishnu ele faz parte da trindade do hinduísmo, né? Dos 3 deuses principal do hinduísmo, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o deus criador, Vishnu é o deus da manutenção, então ele tem vários avatares. E Buda era um desses. E Shiva, então, é o deus destruidor que vai construir algo novo, algo melhor. Então, os hindus, eles são não teístas. Por quê? O sagrado para os budistas, ele está presente em todos os elementos, tá? E depois nós temos o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, e aí nós temos as 3 religiões monoteístas. Judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Aqui o símbolo do judaísmo, que é a estrela de Davi, o símbolo do cristianismo, que é o peixe, né? Porque o peixe era um código lá no tempo do Império Romano
porque se eles falassem o nome de Jesus, eles iam ser perseguidos, então eles criaram esse código, tá? Se falava peixe. E se nós for vermos também peixe, cada letrinha do nome peixe, em grego, vai se escrever, né? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, tá? E aqui nós temos, então, o símbolo do islamismo, que eu já falei no slide atrás, né? Que é a lua e a estrela, né? Que representa o calendário islâmico e os 5 pilares do islamismo, que é o fundamento, né, do islamismo. Aqui, qual é o papel da religião em nossas vidas? Né? Essa pergunta eu deixo para vocês. Né? Qual é o papel da religião na minha vida, na sua vida? Será que ela tem algum fundamento? Será que nesses tempos, né, de globalização, de muita modernidade, de tudo muito fácil acesso, a religião ela me ajuda? Lembrando que religião ela faz parte do nosso espiritual, né? É para limpar o nosso espiritual, limpar a nossa alma, né? Nós não somos mais os gregos que queriam entender o que estava à nossa volta. Nós já entendemos isso, né? Nós precisamos entender a nossa alma, né? Então, o que é a religião? Qual é o papel da religião na minha vida? Ah, mas eu não tenho religião. Eu não creio que existe um ser superior. Né? Mas o que a religião faz na sua vida? De uma forma ou de outra, a religião ela vai estar presente na sua vida. E aí eu deixo essa pergunta para vocês, né? Qual é o papel da religião na minha vida? Para mim, a religião é muito importante. Né? Por mais que às vezes eu não tenha uma igreja determinada, mas eu tenho um segmento. Né? Eu acredito em algo. E isso que importa, gente. Não importa nós estarmos todos os dias lá na porta da igreja, mas sim acreditar em algo, tá? Então eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é o papel da religião na minha, na sua, nas nossas vidas? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula.